Saudações de paz a todos. Meu nome é Esmeralda. Eu fui colaboradora do Segue a Jesus durante 46 anos consecutivos e atualmente eu moro no interior de São Paulo. Estamos aqui, como outros companheiros, para fazermos uma meditação no momento em que estamos vivendo e ficarmos ligados aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Teceremos breve comentário sobre o capítulo 98 do livro Vinha de Luz, cujo título é A Prece Recompõe. Para começarmos a nossa breve conversa, gostaríamos de lembrar que o ser humano, medianamente saudável, é dotado de duas grandes ferramentas com que o Pai nos dotou a todos, quais sejam a força de vontade e a força do pensamento. São forças que ainda, pelo nosso pequeno grau de evolução, não sabemos utilizar a nosso favor. Infelizmente, não é? Diferentemente das coisas que adquirimos por aqui, não viemos com manual de instrução. Então, nós não sabemos tirar proveito dessas ferramentas das quais somos dotados. Nos diz Emmanuel que nós, costumeiramente, lançamos ao nosso redor forças criativas e destrutivas, agradáveis e desagradáveis. E constituímos com essas energias, com essas criações mentais, o mundo mental em que vivemos. Gastamos longas horas do nosso dia a dia, de vez que nenhum de nós, saudáveis, paramos de pensar. Então, nossas atividades mentais estão voltadas à qualidade do pensamento que estamos emitindo. No livro Os Mensageiros, capítulo 40, nós encontramos nesse capítulo uma informação muito interessante que Aniceto vai dar uma explicação a André Luiz. Eles estavam se dirigindo a uma outra localidade no mundo espiritual, passando por um centro urbano. Imaginemos então um centro de cidade, aquele burburinho, carros indo e vindo, pessoas atravessando ruas, caminhando rapidamente. E André Luiz notou que em torno das pessoas e também em torno dos edifícios havia uma nuvem ou nuvens, não é? Acinzentadas, envolvendo as pessoas e até mesmo os edifícios. Curioso em saber do que se tratava, pergunta a Aniceto o que seriam aquelas nuvens. E o Aniceto então informa que elas são formadas de bactérias. São nuvens de bactérias criadas pelas emanações mentais de baixo teor emitidas pelas pessoas, que na sua frequência passam longas horas pensando de forma negativa, destrutiva, alimentando vícios. E o André Luiz ficou realmente estarrecido. Mas como essas bactérias estão no mundo espiritual? E o Aniceto confirma, sim, elas estão no mundo espiritual, entretanto, havendo oportunidade, elas vão envolver fisicamente as pessoas. Lembrando que nós somos dotados de um aparelho psicofísico. Então, é um passo muito rápido, já que elas estão nos envolvendo no mundo espiritual, passar para interferir na vida nossa de espíritos encarnados. Então, eu recomendo a leitura desse capítulo 40 do livro Os Mensageiros, para nos mostrar, pois que estamos vivendo um momento de pandemia, não é? Em que esse vírus avassalador parou o mundo tal
qual o conhecemos, precisamos refletir por que esse vírus chegou até nós e o que representa para nós essa parada do mundo. Emmanuel vai nos dizer que como pensas, viverás. Então, nós é que tecemos toda essa malha que nos circunda, alimentando as nossas energias. Nós é que criamos o campo à nossa volta e muitas vezes vamos sofrer com isso. Se os nossos pensamentos forem criativos, agradáveis, atrairemos para nossa companhia espíritos que estão na mesma afinidade, desencarnados, seres como nós, só que não dispõem do corpo físico, mas que vão se aproximar de nós. De outro modo, se nossos pensamentos são negativos, destrutivos, pessimistas, viciosos, atrairemos para junto de nós espíritos que se afinem com essa condição. Daí porque a mentora Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho assim incrivelmente sábia. Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Porque nós encontramos uma citação do Evangelho que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E ela faz uma atualização disso, dizendo-nos, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então, nós é que escolhemos as nossas companhias. E se os nossos pensamentos forem assim constantemente infelizes, doentios, atrairemos para a nossa companhia seres que se afinam com essa situação. E muitas das vezes deveremos então procurar depois na casa espírita assistência espiritual para que possamos resolver tal circunstância. Mas de nada adianta a assistência espiritual. Naquele momento adianta, mas se eu continuo com um comportamento vicioso no meu pensar, eu irei atrair outros seres necessitados. Ainda, Jesus nos orientou em Mateus 26, 41, ele nos faz a recomendação, vigiai e orai. Portanto, não deveremos ficar orando 24 horas, mas é necessário que sejamos vigilantes para com o nosso pensar. Porque pensando, eu estou realizando, não é? Nossas atitudes são por pensamentos, por palavras e por obras. Então, o pensar é uma dessas alavancas que nós dissemos, não é? Ferramenta de que somos dispostos. Já o doutor, falando de ciência, então, com relação a isso, o doutor Álvaro Avezum Júnior, esse Avezum é com a letra Z de Zabumba, né? É um grande médico cardiologista do Instituto Dante Pazanese, e ele tem trabalhos disponibilizados no YouTube, no Google, falando sobre saúde e espiritualidade. Então, ele desenvolveu pesquisas, e pesquisas no exterior também, e que estão comprovando que a pessoa que ora, ela vive com melhor saúde, ela é mais saudável. O que ele quis dizer? A pesquisa nos diz que pessoas que costumeiramente trazem para o seu dia a dia fatos que lhe trouxeram no passado, tristeza, mágoas, até mesmo situações de rancor, e trazem hoje para o dia a dia, elas vivenciam essas emoções. E o nosso cérebro não sabe distinguir o que é coisa do passado ou se está acontecendo agora. E, portanto, nessas circunstâncias, o nosso organismo produz descargas de adrenalina e cortisol que são altamente danosas para a própria saúde do indivíduo, que poderão ocasionar AVCs e infartos. Então,
por coisa que nem está acontecendo, foi uma coisa do passado. Então, o ideal é que vivamos o hoje. Voltando ao nosso capítulo sobre a prece recompõe, ele recorda um trecho citado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Nos diz o seguinte: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Em outros textos nós vamos encontrar. E o lugar tremeu. O que aconteceu? Jesus havia sido crucificado, os apóstolos, assim, ainda assustados, inseguros, tentavam dar início à tarefa que Jesus lhes incumbiu, que seria de levar a boa nova, não é, a todos os recantos. E cada um deles, nas suas limitações, estavam encontrando grandes dificuldades. Imaginemos, hoje nós temos dificuldade, temos os textos, livro A, autor B, o próprio Evangelho, Kardec, e temos dificuldades para fazermos nossas interpretações. Imaginemos eles, assustados até porque eles sofriam perseguições, hostilidades. Então, em dado momento, eles se reuniram e fizeram uma prece eloquente a Deus, a Jesus, pedindo forças para que eles pudessem se desincumbir das tarefas que lhes foram atribuídas. E essa prece foi tão eloquente que o lugar, assim como foi colocado no texto, eles sentiram o chão tremer. E é isso. Nós precisamos usar do recurso da prece. A prece tem como veículo o pensamento. Mas ao formularmos a nossa prece, seja ela falada com palavras proferidas ou mentalizada, ela deve ser carregada de sentimento para que ela possa atingir, não é, aquilo que desejamos alcançar. Nós buscamos na prece esse reconforto, essa força que venha nos recompor. Então, é preciso que saibamos vigiar primeiro os nossos pensamentos, para que sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que formos realizar na nossa vida do cotidiano. Somos cercados. Precisamos também, neste momento de provação coletiva, porque sim, estamos diante de um desencarne coletivo que está atingindo todas as pessoas. Claro que os mais pobres sofrem maiores danos, mas a doença em si, o coronavírus, ele não tem classe social de preferência, atinge a todos. E diante desse desencarne coletivo, nós precisamos sim orarmos com convicção, fazendo com que a nossa prece possa trazer a cada um de nós a força, a recomposição para vivenciarmos com o melhor equilíbrio possível o momento que estamos vivendo. Então, nós estamos buscando na prece o equilíbrio físico, mental e espiritual. Mas para obter essa recomposição, se faz necessário que pautemos a nossa vida de maneira muito ligada aos ensinamentos de Jesus. Não somos santos, evidentemente, mas podemos ser criaturas melhores. E pensando sobre estas circunstâncias, sobre tudo que está nos envolvendo nesses dias, nós somos levados a pensamentos de tristeza. Então é preciso sim tomarmos consciência dos fatos que estão ocorrendo, mas não podemos ficar o tempo todo com a TV ligada ou o rádio, enchendo a nossa cabecinha do terror, do pânico, do medo. Precisamos, nesse momento, usar a força de vontade, a força do pensamento para obtermos do plano espiritual aquilo que necessitamos, a força que venha a nos recompor. E pensando nessas circunstâncias que nos envolvem nesses dias,
E pensando como analisar tudo isso, tivemos uma orientação intuitiva do plano espiritual que nos disse o seguinte: a Terra, que é a nossa morada atual de espíritos encarnados e desencarnados que são ligados a nós, a orientação é a seguinte: a Terra é um condomínio chamado esperança. Então nós não podemos deixar que a esperança morra no nosso interior. Tenhamos fé, tenhamos esperança. O mundo como conhecíamos não será igual, mas poderá ser melhor. Depende de nós. Então, para concluirmos a nossa meditação, lembrando que o próprio Cristo nos deixou uma prece que foi o Pai Nosso, na qual ele resumiu tudo aquilo que poderíamos pedir ao Pai, nós vamos encerrando o nosso breve comentário, convidando a todos para que nos acompanhem nessas reflexões, nesta prece. Amado Mestre Jesus, derrama sobre todos nós a vossa bênção de misericórdia. Envolva, Senhor, o nosso planeta Terra e toda a sua humanidade, encarnada e desencarnada. Que a vossa bênção possa chegar a todos os lares, possa chegar e envolver e recompor as equipes médicas, enfermeiros, técnicos, funcionários da limpeza e da higiene, enfim, todos que estão envolvidos em auxiliar os doentes. Pedimos também, Senhor, auxílio, pois que sabemos que já está acontecendo, a todos os nossos irmãos que estão desencarnando diante desse testemunho coletivo, porque o plano espiritual se prepara, ao contrário de nós que vivemos despreparados. Mas pedimos socorro aos familiares desses que estão internados em estado grave e aos familiares daqueles que já partiram. Ajuda-nos, Senhor Jesus. Recomponha, Mestre, a cada um de nós, para que sejamos fortes. Envolvei, Senhor Jesus, o lar de cada um de nós, e cada um de nós também, indistintamente, para que possamos em nossas vidas fazermos, nas oportunidades que surgirem na nossa vida, tudo aquilo que Deus, nosso Pai, espera de cada um de nós nesse instante. Muita paz a todos. Sucesso!